Continuando, capítulo 355, A Verdadeira Água da Fonte. Espero que gostem, que fiquem mais um momento comigo. Se puderem apoiar, fico muito grato. E se puderem ler, aí apoiem a plataforma que eu estou lendo, né? Eu não tenho, eles não estão ganhando nada com meus views. Então, um acesso eu acho que ajudaria a comunidade. Espero que a comunidade dê uma força. Vamos continuar. No meio ao silêncio, o título do capítulo é A Verdadeira Água da Fonte. No meio ao silêncio assustador, Lúmia sentiu um calor incomum na palma da mão direita, como se estivesse em chamas. Rapidamente, tirou a luva de boxe e inspecionou a palma da mão. O toque corrosivo do minério de sangue da terra a deixou vermelho brilhante, radiando ondas de dor excruciante que deixaram fermendo, fermendo, tendo, fervendo de frustração e raiva. Fora isso, nada pareceu fora comum por enquanto, fora do comum. Dadas as circunstâncias, Lumia não poderia se dar ao luxo de um exame detalhado, ignorando o frio que se espalhava por seu corpo e seus pensamentos calmos. Ele recusou para aliviar a situação da fonte. Recuou para avaliar a situação da fonte do esquecimento. Figuras indistintas e os longos cabelos negros semelhantes às ervas daninhas submersos na água foram atraídos para o abismo sem luz, balançando implacavelmente como se uma batalha feroz tivesse acontecido lá dentro. A figura cadavérica vestida de branco que estava por perto desapareceu no ar, levando Lumia a suspeitar que seu encontro com a suposta demônia de alto nível no quarto nível estava ligado a uma mudança semelhante na fonte do esquecimento. Essa visão despertou uma ideia ousada na mente de Lumia. Vendo a figura aterrorizante puxada de volta para a fonte por poder estranho, uma, uma dança de uma dança de resistência e supressão, parecia improvável que o vencedor emergisse rapidamente. Noemi decidiu ficar vigilante e pausar sua fuga. Explorava a possibilidade de armar uma armadilha enquanto coletava um pouco de água branca pálida da fonte enquanto ele surgia novamente. Fantasmas aquáticos não estavam em lugar nenhum no fundo no fundo, no fundo da fonte. Nem havia nenhuma figura borrada por perto. Parecia um pouco, parecia ser um momento seguro. No instante seguinte, Lumia notou Hela pegando uma garrafa dourada adornada com os símbolos místicos intricados que lembravam os símbolos que ele tinha visto na porta do porão da loja de poções místicas das terras altas. Ela esperou que a água branca pálida da fonte subisse novamente. Ela agarrou e pressionou a abertura da garrafa, o solo úmido na borda da fonte. O solo era cor escura. Enquanto mais perto chegava do buraco negro, mais parecia conter inúmeras cores. O solo era mais comum conforme a distância mostrava. Não era diferente da própria encosta em áreas que tinham sido submersas pela água da fonte. O solo escuro, o solo escuro e cheio de inúmeras cores perto do buraco negro como breu, secou enquanto a água da fonte branca pálida recuava para o abismo. No entanto, a periferia permaneceu levemente úmida, produzindo gotículas que eram mais tangíveis do que a água da fonte branca pálida.
lembrando a cor de um lago noturno. Vendo o alvo do réu era um líquido, perguntou confuso: Você vai esperar a fonte do esquecimento ressurgir? Ela balançou a cabeça. Esta é a verdadeira água da fonte do esquecimento. A água branco pálida é perigosa demais para tocar agora. Contando que ela significa morte instantânea. Con- Contato com ela significa morte instantânea. Vagando para sempre perto da fonte ou da sua fonte. Vagando para sempre perto da sua fonte ou da sua perto da sua fonte ou na sua fonte, né? Nossos corpos não são exceção. Nossos corpos não são exceção. Basicamente, nota do autor ou nota do leitor, perdão. Ela não pegou aquela água branca, ela pegou uma água que tinha ficado na areia, sabe? Ela tipo pegou o que restou, sabe, da água e disse que a água era muito perigosa. Então, isso são coisas interessantes de observar. Algumas pessoas já podem estar cientes do que é essa água, né? Mas com certeza é muito perigosa, nunca é uma coisa tão fácil assim. Conhecemos o mundo de Lord of Mystery, mais ou menos, então nós temos ideia que essas coisas, misticismo de alto nível, normalmente se remete a algumas coisas. Enfim, sem comentários a mais. Continuando. Tão aterrorizante, poderia ser que a fonte do esquecimento seja o subproduto da água branco pálida, não forma verdadeira. William pegou uma lata de metal que havia preparado com antecedência e segurou nas gotas que vazavam do solo na borda da fonte. Com apenas uma gota, o recipiente mostrou sinais de ferrugem, deterioração devido à submersão prolongada. Sem dizer uma palavra, ela pegou uma lata dourada gravada com símbolos complexos e jogou para Lumia. Então Lumia conseguiu coletar a fonte do esquecimento. Sua atenção permaneceu focada na fonte escura. Assim que os tremores de terra cessaram, ele planejou fazer uma retirada apressada com a água da fonte do esquecimento que havia coletado. Uma gota, duas gotas, três gotas. A água da fonte entrou na lata dourada em um ritmo penosamente lento, como se pudesse parar a qualquer momento. Sua lata, por outro lado, ficou cada vez mais enferrujada e frágil. Numa observou o processo lento e preocupado que a água branca pálida da fonte pudesse surgir novamente. Preocupado que a água branca surgisse novamente. Frustração e ansiedade cresceram dentro dele. Por isso, ele silenciosamente chegou para aliviar suas emoções reprimidas. Plopt, plopt. Ele tinha enchido apenas um terço da garrafa quando ela decidiu parar e selar a lata dourada. Não devo ser ganancioso. Lumian advertiu a si mesma, encerrando a coleção de fonte de esquecimento com ela. A excursão, para mim tá péssimo mais. Juntos correram em direção ao topo da encosta. Não demorou muito para que o som da água ecoasse atrás deles. Mais uma vez, a fonte branca pálida jorrou no buraco escuro como um breu. Sem olhar para trás para avaliar a situação, ele continuava sua corrida através da névoa branca acinzentada, como se um monstro implacável e intangível os perseguisse. Em questão de segundos, eles finalmente alcançaram a borda da névoa. Lumi agarrou o braço de Hela e se posicionou para a frente, saindo do manto de névoa branco acinzentada. Lumi finalmente deu um suspiro.
suspiro de alívio. A frieza em seu corpo diminuiu e os pensamentos se acalmaram significativamente. Voltando ao, à discussão que estava Gena. Perfuração psíquica. Gena emergiu das sombras, seus olhos brilhantes com relâmpagos. O homem com um manto de bruxo ouviu o estalo surreal e sentiu uma intensa onda de dor irradiar das profundezas do seu corpo espiritual, tomando conta da sua mente. Instantaneamente caiu no chão, escolhendo-se numa tentativa de aliviar a agonia. Avaliar. Franco não perdeu tempo e aproveitou o momento. Ele apon- Ela apontou o espelho que a segurava para ele. Quando o homem apareceu no espelho, chamas negras se acenderam na palma da mão de Franca e se espalharam pelo vidro. Maldição da demonia. Que palavra. Espero que. Nota do leitor. Espero que ninguém esteja perto de vocês quando escutarem essa parte. Será Yu-Gi-Oh! 2.0. Fim da nota. Chamas negras irromperam do corpo do homem, enfraquecendo seu espírito em luta. Logo depois, o gelo cristalino envolveu a camadas por camada, e a seda de aranha incolor envolveu, revelando sua fórmula. Ao fazer isso, praguejou internamente. Vocês, deuses marido de merda. Tivemos um pequeno imprevisto aqui, por favor, reconsiderem. E não se. Ai, ai. Pequeno imprevisto, mas eu vamos seguir em poucos segundos, por favor. Hum, A intenção de Frank era contê-lo e não matá-lo. Afinal, ninguém sabia se ele estava envolvido em alguma corrupção ou assuntos de alto nível. E a canalização imprudente de espíritos poderia levar a acidentes. Vendo o homem enfraquecido, fortemente contido, Franca sussurrou, surpresa. É isso? Ela tinha dúvidas que ela e Jena poderia derrotar outra parte com um ataque surpresa, mas não esperar que fosse tão simples. No momento seguinte, o homem lutou para falar sobre o controle das chamas negras, gelo e seda de aranha. Sua voz branca, fraca, mais determinada. Você está cometendo um crime. Foi o que o homem disse. Assim que ele terminou de falar, o tremor violento emanou do subterrâneo profundo. Uma pedra do teto do túnel desapencou em direção à cabeça de Gena. Gena rolou rapidamente para se esquivar, mas ainda sentiu o impacto dos destroços que caíam. Frank enfrentou uma situação semelhante. Ela sentiu que isso continuasse, o túnel inteiro poderia desabar, mesmo com a substituição de espelho por espelho. Ela não poderia garantir sua segurança neste segmento de túnel. Sem hesitar, fechou a mão direita, reacendendo as chamas negras restantes dentro do corpo do bruxo. Tremores do túnel cessaram, deixando apenas uma poeira no ar. Franca deu um suspiro de alívio e não perdeu tempo. Rapidamente montou um ritual de canalização espírito, enquanto Gena mantinha um olhar vigilante para
qualquer visitante indesejado enquanto massageavam seus ombros e costas. Depois de um tempo, Franca completou o feitiço segurando o espelho e ela olhou para o rosto branco pálido, com pitada de arrogância e perguntou: O quanto você sabe sobre os segredos de pedreira do Vale Profundo? O espírito do homem respondeu atordoado. Alguns procuram usar máquinas para prolongar suas vidas, enquanto outros procuram máquinas para adquirir vida. Uma parte do claustro da Vale Profundo está inclinada para o abismo. Você pode ser mais específico? Franca pressionou de qualquer organização você é. Porque você está explorando o desaparecimento do porteiro. Quando o homem estava prestes a responder, uma névoa em constante mudança de repente envolveu o espelho. Crack! O espelho na mão de Franca quebrou instantaneamente. Estrondo! O corpo do homem envolto em gelo e seda de aranha explodiu. Sua carne se desintegrou em névoa que encheu os arredores. Quase simultaneamente, Franca despedaçou como um espelho, quebrando-se em fragmentos que caíram no chão. Sua figura rapidamente se delineou no cruzamento do túnel e apareceu ao lado de Jena. Como esperado, algo estava errado, disse Franca solenemente, observando enquanto a névoa de sangue gradualmente se acomodava e se fundia com o solo. Nesse ponto, o cadáver havia se transformado em uma pilha de carne moída, restando apenas itens e metais intactos. Frank, Frank e Jenna fizeram uma busca simples. Encontraram uma chave de bronze e moedas que valiam 200 a 300 VRDO. Eles não ousaram ficar. Após apagar qualquer vestígio de sua presença, saíram. Aproximadamente 2 ou 3 minutos depois, um par de pernas calçadas com botas marrons até os joelhos se materializou ao lado de uma poça de carne e sangue, segurando uma chaleira dourada encolhida com um pavio saliente, sabe? Nota do leitor. Isso aqui nós sabemos o que é. Eu consegui pegar a referência. Voltando, a luz escaldante do sol banhava a estrada dos catacumbas da Praça do Purgatório. Lumen sentiu como se estivesse retornando ao reino dos mortos, para o mundo dos vivos. O frio que havia permeado seu corpo gradualmente se dissipou. Virando-se para ela, cuja pele branco pálida, livor mortis vermelho arroxeado e sinais de composição ainda não estavam completamente curados, ele sorriu e comentou: Mesmo que não tenha sido uma batalha de verdade, foi mais perto do que cheguei da morte. Ela respondeu simplesmente: aqueles na água branca, na água branca e pálida da fonte já foram indivíduos formidáveis. Enquanto Luminha caminhava até a beira da praça, ele perguntou casualmente: Qual é o propósito da fonte do esquecimento? Você não pode realmente usá-la para esquecer do passado e da dor? Pode? Ela balançou a cabeça. Para mim, ela pode servir como um substituto para um determinado ritual. Ou melhor, se torna um elemento central de outro ritual. Lume não entendeu completamente o conceito, então não insistiu em mais detalhes. Logo, porém, percebeu que o frio residual em seu corpo e pensamentos não haviam desaparecido completamente.
só porque ele havia deixado as catacumbas. Embora a maior parte tivesse se dissipado, parecia permanecer dentro dele, ressurgindo gradualmente à medida que a noite caía. A normalidade em nossos corpos ainda estão presentes, Lumia lembrou ela com um tom solene. Ela sentiu. Eu tenho uma solução. Quem te deu a tarefa de obter a água da fonte também deve ter uma solução. Lume conheceu brevemente suas palavras. Lume reconheceu brevemente suas palavras e despediu de Hela, indo em direção ao ponto parado de carruagens públicas. Comparado à normalidade de morrer gradualmente, ele estava mais preocupado com o minério de sangue da terra que havia corrido sua palma, bem como a bizarra ferrugem. Fim do capítulo 355. Agradeço novamente pelas pessoas que estão vendo a minha live, meu vídeo. Espero que vocês gostem. E se puderem, compartilhem, façam o que puderem para essa comunidade crescer mais. E eu estou aqui fazendo mais um movimento. Espero que tudo dê certo e vamos com força. Espero que tudo dê certo para vocês também.